É Natal, meus amigos, um Feliz Natal para todos vocês, espero que estejam bem, espero que estejam felizes com seus amigos, familiares, com quem você quiser e que esteja tendo um bom Natal nessa última semana do ano de 2023. Meus amigos, eu adoro usar essas oportunidades para ver como é que a liga que a gente tanto ama era diferente no passado. E o primeiro jogo de Natal que a NFL teve faz muito tempo, e foi uma das coisas mais malucas que a gente já viu. Rock and roll, man. Sejam bem-vindos ao Golim Sports. Em 1943, 80 anos atrás, a NFL fazia o seu primeiro jogo na época de Natal. Tinha muito jogo que acontecia em meados de dezembro e tudo mais, mas a NFL teve a sua primeira final de campeonato em 1943, no dia 26 de dezembro de 1943, aqueles 80 anos atrás. Mas sabe quem já estava por lá? Washington contra Chicago. E eu sei que vocês conhecem muito bem essas duas equipes, porque não só elas estão ainda hoje na NFL, como elas já protagonizaram vários duelos interessantes. A maior vitória da história da NFL é um 73-0 entre essas duas equipes. E na época era tão mais fácil, uma divisão contra a outra. Os times que você conhece da AFC, Chiefs, Patriots, esses times nem existiriam ainda. Eles existiriam em 1960, no mínimo, para essa galera. Então a NFL era quase uma conferência só e se enfrentavam duas divisões. E já se sabia que essa final no Natal seria bizarra quando a divisão leste empatou. E aí teve que ter um jogo de desempate entre o Washington Redskins na época e o New York Giants, que foi um jogo quase protocolar. Os Redskins ganharam de 28-0 e com isso foram enfrentar os finalistas da Liga Oeste, da divisão Oeste na época, né? Que era o Chicago Bears. E aí Chicago Bears e o Washington Redskins se enfrentaram em 26 de dezembro de 43. E é claro que os Redskins estavam preocupados, porque esse jogo do 73-0 que eu falei pra vocês tinha sido 3 anos antes entre Bears e o Redskins. E até hoje é a minha maior vitória da história da NFL. Os Broncos e os Dolphins esse ano tiveram um jogo absolutamente inacreditável, que foi 70-20. Ou seja, um time não chegou no 73 e o outro pelo menos fez pontos. Imagina um 73-0. Mas é lógico que as regras da NFL eram um pouco diferentes também. Em 1943, as coisas eram muito malucas, eram só 4 árbitros, um quarterback só podia fazer passe uma vez a cada série de descidas, perceba, não é um passe por jogada, é um passe a cada série de descidas, e ele tinha que estar recuado pelo menos 5 jardas para isso. Face mask era liberado, e se o face mask era liberado, imagina o resto, né? Mas a década de 40 teve mudanças nesse sentido, tá? Então você podia pelo menos fazer um passe, não interessa onde você tava da linha de scrimmage. Olha que loucura, tinha falta se você tivesse múltiplos passes incompletos na mesma série de descidas. E isso acabou também em 1940, que foi quando a NFL deu uma revolucionada nas suas regras. E os próprios times ainda estavam se acostumando. E foi aí que veio uma falta de 15 jardas pra roughing the passer. Na época acharam um absurdo. Peraí, eu não posso atacar o quarterback? O que eu vou fazer da minha vida? E até hoje isso dá polêmica, né? Mas ainda assim, obviamente, a liga era muito mais corrida do que aérea. E isso só foi mudar, sinceramente, no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Então, em 1943, é lógico que isso ia acontecer. Ainda assim, aquela final de 43 no Natal foi um jogo de muitos pontos. 41-21 pro Chicago Bears contra esse Washington Redskins, dando mais um campeonato pros Bears. Pra quem vê os Bears hoje numa situação difícil, cara, que time dominante era o Chicago Bears na época. E mesmo com Washington abrindo o placar, rapidamente os Bears viraram, fizeram até 21-7, e aí depois só seguraram até fazer o 41-21. E se a gente vai ver as estatísticas, até que não é tão bizarro do mundo que a gente conhece hoje. 12 primeiras descidas pros Bears, 11 pros Redskins, jardas corridas 168 pros Bears, apenas 45 pros Redskins. Podia até dizer que podia ser um jogo comum, em que um ataque dominou muito mais do que o outro, 270 jardas passadas para um time, 182 para o outro, isso é mais difícil de ver na NFL, 24 passes somados na partida inteira e 11 faltas. O que é mais incrível, sabe o que os Bears ganharam por ganhar o campeonato naquela época? Cada jogador, $1.135, enquanto cada membro do time dos Redskins, 754. Pô, 1943, né? $1.000 pra casa devia ser uma fortuna imensa.
Essa foi a 6ª vitória dos Bears como campeonato de NFL, como campeões da NFL, e foi a 3ª em 4 temporadas. Isso que é domínio. Quem liderava esse time dos Bears na posição de quarterback era o Sid Luckman, que foi um dos quarterbacks mais famosos da história dos Bears, e pelo Washington Redskins, na época, não Commanders ainda, era o famosíssimo Sammy Baugh, um dos principais quarterbacks daquela época. Mas ele acabou machucando e aí o Ray Hare teve que assumir ele, não adiantou tanto assim. Alguns Hall da Famas estavam nesse jogo. É claro que George Halas, o criador e fundador dos Bears, o próprio Sammy Baugh, e aí tinha também o George Preston Marshall, que foi o fundador e criador do Washington Redskins, cara. Além deles nos Bears, Dan Fortman, Sid Luckman, George Musso, Bronco Nagurski, Bulldog Turner. Todos jogadores no Hall da Fama. Isso ajuda muito a gente a entender como as coisas eram diferentes. Cara, isso era um cenário de 1943. A gente estava no meio de uma Segunda Guerra Mundial, em que os times, um pouquinho antes e ainda um pouquinho depois, iam ter que se juntar, porque a maior parte dos seus jogadores estava na guerra. É o caso dos Steagles ou do Card Pitch, que eu já falei aqui no canal outras vezes. Então é claro que para a população americana não era a coisa mais importante do mundo um jogo de futebol americano. E sinceramente só seria em 1958, a maior final de todos os tempos, como consideram até hoje o maior jogo já jogado na NFL, porque de fato colocou a NFL no mapa e os americanos passaram a amar esse esporte que a gente tanto ama hoje. E tudo isso acho que foi um presente de Natal, né? Assim como mais um ano aqui com vocês, meus amigos. Vai ter mais vídeo ainda esse ano, convido vocês a assistir. Deixa o gostei e se inscreve, a gente se vê no próximo. Tchau! So